Olá, minha gente, olha só como Jesus ficou bem melhor aqui, não foi não? Aos poucos a gente vai melhorando, né? Como eu disse, sem filtro, sem corte, a gente vai falando de Deus, isso é que importa, com a verdade que nós somos e mostramos aos poucos, né? Olha só, aqui no evangelho de hoje, começa assim, Jesus então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia e ensinava nas sinagogas, né? Quando ele entrou na sinagoga, um dia de sábado, lhe deram um livro e ele escolheu a passagem do profeta Isaías, a qual ele leu, e ao final ele disse: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Isaías havia falado dele. As pessoas ficavam admiradas pela sabedoria de Jesus, mas neste momento elas ficaram intrigadas. Como assim, né? Mas vamos focar aqui neste primeiro versículo, quando diz: Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia. Essa passagem ela está em Lucas 4, do 14 ao 22. Mas se vocês lerem um pouquinho antes, o que antecedeu foi a tentação que Jesus passou no deserto. Né? E ele, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia. E, gente, as tentações, né, quando nós nos tornamos cristãos, estamos ali no início, principalmente, né, as pessoas que começam um processo de conversão, e falo até por mim mesmo, né, que quando eu relutei muito para voltar para a igreja, procurei a Deus por interesse, né, por um sofrimento para variar, mas quando finalmente, depois de um ano ali em cima do muro, caindo, levantando, indecisa, é isso, não é? Quando eu de fato me decidi por Deus, eu passei a sofrer muitíssimo. Pois é. Muita gente não entende que as tentações, elas não são para derrubar. Não é essa a intenção de uma tentação. A intenção de uma tentação é justamente essa que fez com Jesus. Fortalecer. Fortalecer e provar a decisão. Porque se a sua decisão ela não é provada no fogo, né, diante de uma tentação, no primeiro vento, a casa vai ruir. Né? Porque ela foi construída na areia movediça. Então as tentações, elas são aquela rocha que vai solidificando na vida cristã. E é maravilhoso quando você, com a graça de Deus, confia e é fiel. Porque a carne grita, né, minha gente? A carne, na verdade, ela espanca. Dizem que a carne é fraca. Não é, ela é muito forte, porque ela maltrata demais. Mas quando você tem uma vitória, depois outra, depois outra, quando você se treina inteira, a tua carne pede, você resiste, é algo extraordinário. De fato, você volta muito mais cheio do Espírito Santo. Essa é a intenção. Em paralelo a isso, eu quero falar sobre disciplina. Disciplina é algo que maltrata. Não se trata de vontade. Se trata de fazer o que precisa ser feito. E a disciplina, ela é o que torna uma pessoa verdadeiramente livre, seja do que for. Porque se você não tem disciplina, você é escravo das suas vontades. O melhor tempo para plantar uma árvore, digamos assim, falando metaforicamente, foi há 25 anos atrás. Né? Hoje ela já estaria grande, frondosa, dando sombra e até frutos, quem sabe. Mas eu não comecei há 25 anos atrás, então o segundo momento perfeito para começar é hoje. Então, não deixe para amanhã. Nem protele isso numa segunda, num dia primeiro. Não, hoje. Como dizia Santo Espírito. Hoje é.
você se tornará cada vez mais forte, cheio do Espírito Santo. É só não desistir, como Jesus também não desiste de nós. Amém? Deus abençoe e um forte abraço.